Mais um empate do CSA no Campeonato Alagoano. Dessa vez, o primeiro jogo aí na temporada que o time do CSA não marca gols, mas um resultado que, apesar de decepcionar um pouco o torcedor, que queria vencer essa partida, quebrar um tabu de algum tempo aí sem ganhar também do Asa, o time do CSA acaba se mantendo na primeira colocação com esse empate e mantendo também a possibilidade de garantir a primeira colocação dessa primeira fase com um empate apenas na última partida contra o Penedense. Duelo direto aí, valendo então a primeira colocação do campeonato. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Já agradeço aí a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no Diário de Azulino, muito importante para o nosso canal cada vez ter mais relevância dentro da plataforma do YouTube. Dá o like também nesse vídeo, que é muito importante para o nosso canal seguir em alta. Quanto mais likes a gente tem, mais esse vídeo fica em alta aqui no YouTube, mais pessoas recebem esse vídeo para poder acompanhar e conhecer o nosso canal. Então já ajuda demais também na nossa divulgação. Beleza, meus amigos? Então vamos lá, falar um pouquinho sobre essa partida, o que foi o jogo, né? O que foi esse empate em 0-0. O time do CSA entrou com uma configuração bem diferente. A gente entra com a equipe praticamente aí a titular, né? Com algumas mexidas. A gente tem aí o Vander sendo o único volante e o Gustavo Nicola saindo da equipe porque está se recuperando de uma lesão no tornozelo, né? E entra então ali uma dupla de meias, o Brian e o Álvaro, jogando ali, né, com um 4-1-4-1. E lá na frente, uma mudança que eu já imaginava que iria acontecer no jogo passado, entrou o Igor Bahia e no segundo tempo entrou o Thiago Marques. Nesse jogo o inverso, entrou o Thiago Marques, no segundo tempo Igor Bahia. Então a gente teve aí um time com o Georgemi, a linha de defesa é a titular, né? O Cedric, Betão, Wanderson e o Roberto. No meio de campo, onde veio a diferença? Vander, Brian e Álvaro. Na frente, Gustavinho na direita, Cachoeira na esquerda e o Thiago Marques centralizado. Achei que o time do CSA com essa escalação, esse padrão de jogo, o time estava muito bem povoado do meio para o ataque. Era um time que conseguia tirar os espaços da equipe do Asa quando estavam saindo com a bola, e quando estavam com a bola no pé, envolvia muito bem o sistema defensivo do Asa e conseguia empurrar eles bem para defesa, né? Sufocando ali, empurrando eles para dentro da área e tocando bola em uma zona perigosa. Já a defesa do CSA, uma defesa bastante espaçada, com apenas o Vander protegendo ali a frente da nossa zaga e com a recomposição dos meias demorando para chegar. Então o Asa também, em alguns momentos, teve liberdade para chegar, né, no ataque. Mas o CSA, durante todo o jogo, foi a única equipe que levou real perigo para o adversário. Nos 10 primeiros minutos de jogo, o CSA já tinha chegado 3 vezes, com chutes de fora da área, acho que do Gustavinho, e um perigoso do Brian também, que o goleiro espalma para escanteio, e uma bola na trave também, que há um cruzamento do lado direito feito pelo Álvaro, e o zagueiro intercepta o cruzamento, né? Tentando cortar para escanteio, mas a bola acaba batendo na trave. Se o zagueiro não escora aquela bola, ia sobrar para o Thiago Marques sozinho fazer a finalização. Então foram chegadas bem perigosas, né? O time do CSA era um time muito mais intenso, muito mais ligado no jogo, bem conectado, bem orquestrado, toda a movimentação do time do CSA bem trabalhada. Mas essa intensidade de jogo foi diminuindo, o jogo foi amornando e o Asa foi controlando as jogadas ali, né? Tendo um pouco mais de sossego para poder jogar, mesmo que não levasse perigo algum para o time do CSA. Tem um lance ali também que reflete um pouco o que foi a arbitragem no primeiro tempo. O Thiago Marques toma uma bola, né? Ele intercepta um passe que era um recuo para trás e ele sai no mano a mano contra o zagueiro Zulu. Fez uma grande partida o Zulu também, inclusive nesse lance ele foi muito bem, mas achei que ele fez a falta. Ele usa as duas mãos para empurrar o Thiago Marques no peito e mesmo que o Thiago Marques desse o tapa e mesmo que ele não tivesse empurrado, né? O Thiago Marques não fosse alcançar a bola, o fato dele usar as mãos para empurrar um jogador, né? Para deslocar o jogador, isso se configura falta. O futebol é jogado com o pé, não é com a mão, tá? Então, se você usa o corpo, usa o ombro para deslocar um jogador, dependendo da situação também,
ombro a ombro, no caso lá, se ele usa o corpo lá pra proteger, se joga na frente do Thiago Marques e derruba o Thiago Marques usando a proteção do corpo, não seria falta, mas como ele usa as duas mãos, se ele vai com o peito aqui assim, né, só abre os braços e se joga na frente do Thiago Marques e tromba de peito a peito ali, não era nada, mas ele usa as mãos, é só olhar o replay, cara, eu tava vendo aqui de casa o jogo, né, e ele usa as mãos deliberadamente no peito do Thiago Marques, isso é falta. Não importa que o árbitro tava com o critério lá em cima, o árbitro realmente tava com um critério muito alto, não tava marcando qualquer faltinha e até lances que são falta mesmo, ele tava deixando rolar. Esse foi um deles. Seria uma falta perigosíssima para o CSA, um cartão amarelo claro para o zagueiro do Asa, e uma oportunidade do CSA finalizar ali da pequena área, né, numa bola parada. Então acho que errou aí a arbitragem, apesar de no primeiro tempo ter tido um critério muito bem definido, que era esse, deixar o jogo rolar e não marcar muita faltinha, né? Exceto algumas, aquela que o zagueiro tá protegendo a bola e dá uma parada, o atacante tromba, ele derruba, ele marcava isso, mas outras faltas pelo campo ele não tava marcando. O time do CSA, a zaga estava muito bem postada e quando o Asa chegava no ataque, a zaga do CSA conseguia controlar muito bem, mas o Asa é um time muito fraco no poder de criação, né? Ele chegava com espaço às vezes e não sabia o que fazer, não conseguia criar nada no meio da defesa do CSA, mesmo bastante espaçada. Era só bola alçada dentro da área e a defesa do CSA muito bem postada, tirava todas as bolas, conseguia tirar bastante. O único lance que o George me aparece efetivamente para fazer alguma interferência foi quando o Júnior Viçosa recebe em profundidade. Tava impedido o Júnior Viçosa, mas mesmo assim o George ainda foi lá e salvou, né? Ainda tirou a bola lá, mesmo o lance não sendo validado. No primeiro tempo, a gente teve ali, acho que o Gustavinho e o Cachoeira fazendo partidas bem apagadas, né? Porque recebiam as bolas e ao invés de tentar algumas jogadas, às vezes até fáceis, você tem um passe fácil, um companheiro bem posicionado do lado, pra, tipo, você recebe a bola, o lateral passa, dá o passe em profundidade pra ele tentar um cruzamento, uma finalização ou alguma jogada mais simples, mais fácil. Mas acho que eles dois, tanto o Gustavinho quanto o Cachoeira nesse jogo, acho que eles forçavam alguns dribles mais difíceis do que uma jogada, uma tabela mais fácil, um passezinho, né? Então, acho que foram bastante apagados por isso e o CSA poderia ter tirado mais proveito de alguns lances ofensivos se houvesse um senso de coletividade um pouco maior nos dois, tá? Mas mais ainda no Gustavinho, certo? O Cachoeira é um cara que finalizava muito, chutou muito, arriscou muito pro gol, mesmo em lances que não era pra chutar, chutou uma bola do meio de campo, do nada, né? Então, acho que ele precisa também ter um senso maior de coletividade também, certo? Mas no segundo tempo entra o Buga no lugar do Gustavinho, né, que realmente não fez de novo uma boa partida. O time ganha força na marcação, né, quando encorpa ali o meio de campo, volta a ter dois volantes, o Vander e o Buga. Mesmo o Buga jogando mais avançado, ele jogou no lugar ali do Brian, e o Brian abre para jogar na ponta, no lugar do Gustavinho, né, então o Buga jogou muita bola ali, muita bola mesmo, mas a arbitragem atrapalhou demais o jogo do Buga. Já eu chego nesse ponto. Várias bolas o time do CSA tomava no campo de ataque e criava chances perigosas. Uma do próprio Vander, que toma a bola, recebe o passe de volta do Thiago Marques e ele ajeita pra bater, a zaga corta, mas se ele pega essa bola e devolve, o Thiago Marques ia passando no meio da defesa pra chegar na cara do gol e tentar fazer um gol, né? Então, acho que poderia ter tido uma tomada de decisão um pouco melhor, mas o cara recebe essa bola, olha pro gol, tem espaço, quer bater, tal. Então teve esse problema também, mas acho que o time do CSA voltou muito melhor nesse segundo tempo, né? Mais até do que no primeiro, né? Levando mais perigo, inclusive. Tem ali no meio do segundo tempo a entrada do Igor Bahia e do Robinho para a saída do Thiago Marques e do Álvaro. Acho que o time já tinha perdido muita intensidade de jogo, mas aí também perdeu qualidade com o Álvaro, que era um cara que estava fazendo uma boa partida. Muito participativo o Álvaro no jogo, gostei bastante da partida dele. Mas aí o CSA já tinha diminuído de intensidade geral de todos os jogadores, perde até essa qualidade para colocar o Robinho, que é um cara mais aberto, né, mais na ponta lá, e centralizar de volta o Brian. Então, acho que essas mexidas aí não
não atuaram de maneira positiva para o time do CSA. E a cada tempo que passava no segundo tempo, o Asa ia começando a diminuir um pouco da intensidade do CSA, ia começando a ter mais tranquilidade para tocar a bola, ia começando a ter liberdade para avançar e cada vez mais chegando perto da área, chegando no campo de ataque. Daqui a pouco tava tocando bola no campo ofensivo, né, em determinado momento, né? Mas o jogo caiu demais de rendimento e na reta final do jogo ficou nítido os dois times extenuados, muito cansados, né? Muito calor também aqui em Maceió. E o CSA tinha duas alterações na manga, né? Tinha duas cartas na manga para poder utilizar e acho que o Igor Magalhães tanto demorou para mexer no time, quanto mexeu errado. Ele coloca tudo bem o Wellington Júnior, que é um jogador que pode tentar criar alguma coisa em velocidade, mas o Silas ali só para tirar o Vander que estava amarelado, né? Poderia tirar o Vander, botava o Buga lá de primeiro volante e colocava outro jogador lá na frente, o Clenison, por exemplo, ou um jogador que poderia participar melhor do momento ofensivo do CSA, já que o Asa estava completamente cansado no jogo, o CSA estava até um pouco mais inteiro fisicamente e teria duas peças para entrar para dar o gás ali. Tanto ele demorou, colocou os caras só nos acréscimos e coloca um jogador mais defensivo que é o Silas, que não participou tanto do momento ofensivo. No momento que o Asa não oferecia muito perigo. Então poderia abrir mão de dois volantes, recuava mais o Buga e jogava outro atacante lá na frente, né, velho? Então acho que mexeu errado lá o Igor Magalhães nesse finalzinho do jogo. Demorou e mexeu errado, na minha opinião. Mas mesmo assim, cara, uma das coisas que mais atrapalhou o jogo do CSA acho que foi a falta de critério do árbitro. Né, como eu falei, no primeiro tempo o critério dele era muito alto para marcar uma falta, no segundo tempo ele deu tudo que podia dar para o Asa, ele tava dando. Né? Encostou, relou, é pro Asa, falta. Pro CSA, não. Teve um lance no finalzinho que o jogador do CSA perde uma bola lá, o cara dá o passe meio curtinho mesmo, e ele vai pra dividida, perde a dividida e dá aquela queda pra frente ali. Se fosse pro Asa, ele tinha dado falta. Pro CSA, não. Contra-ataque pro Asa. Né? Então assim, cara, faltou com critério demais. Ele deu umas 15 faltas do Buga, algumas foram, mas uma boa parte não foi. Então ele tava dando tudo que podia dar, ele dava pro Asa. Picotou o jogo completamente e atrapalhou demais a partida do CSA, que se roubou muitas bolas no começo do segundo tempo e tava levando muito perigo, deixou de fazer isso em determinado momento do jogo, porque o árbitro, toda vez que o CSA tomava a bola, ele marcava falta, né? Só faltava ele marcar falta numa interceptação. O cara intercepta um passe, ele, opa, falta, não pode. Não pode, tem que deixar tocar, porra. Tá ligado? Então, assim, bicho, acho que o árbitro prejudicou demais a partida do CSA, atrapalhou muito o andamento do jogo, a fluidez do jogo, e o time do CSA saiu prejudicado por isso. Mas não acho que tenha sido, claro, o único critério pra ter atrapalhado o jogo do CSA. Claro que faltou também a qualidade técnica. Em alguns momentos também o time foi perdendo o interesse da partida, é verdade, né? Então, acho que até também estar classificado, o time do CSA fica um pouco já satisfeito ali com o empate. Não perdendo tá bom e tal. Então, acho que o time do CSA, ele tem crédito, tá? Mas, cara, tô aqui exatamente pra quando eu ver alguma coisa que tá errado, que foi ruim, tô aqui pra falar. Né? Não tô aqui pra também falar mal da equipe, né, de uma maneira geral. Tô aqui pra cobrar individualmente nesse jogo. Como eu vi no jogo passado, tô fazendo nesse também, né? Então é isso, pô. Seguimos aí com muito crédito. Agora na quarta-feira temos um jogo que é decisivo demais contra a equipe do Ceará. Um jogo muito importante, valendo Copa do Nordeste. E como eu tinha falado, prefiro 3 pontos contra o Ceará do que 3 pontos contra o Asa. Então, pô, se a gente tiver trocado aí e ganhar do Ceará, pra mim vai estar ótimo. Mas enfim, vamos pra última rodada no próximo final de semana, jogando contra o próprio Penedense, e ninguém mais ultrapassa o CSA, senão o próprio Penedense, tá? Na verdade, se a gente perder o jogo e o nosso rival ganhar os 2 jogos que tem, aí depende de saldo de gols, né? Poderia ultrapassar a gente também, mas enfim, a gente depende de um empate só pra terminar na liderança da primeira fase do Campeonato Alagoano. E é isso, gente. Vídeo bastante longo aqui, né? 14 minutos, porra, foda. Mas enfim, muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos pra live, canal Espaço da Bola, estaremos lá presentes, beleza? Não se esquece do like, da sua inscrição aqui no nosso canal. E tamo junto, meus amigos. Valeu e até a próxima.